Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é ciência e os institutos de pesquisa no estado de São Paulo. De acordo com dados do relatório de ciências da Unesco, 80% dos países do mundo investem menos de 1% do produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil utiliza cerca de 1,1%. Será que é suficiente? Qual que é o cenário que nós temos na cidade e no estado? Bom, participa deste debate o vereador Paulo Gaspar, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara. Daqui a pouco, o vereador Gustavo Peta e, de forma virtual, o João Paulo Feijão Teixeira, presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Paulo Gaspar, a redução do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações de 2012 para 2021 foi de 11,5 bilhões de reais para 8,3 bilhões de reais em valores atualizados pela inflação. Só que apenas 2,7 bilhões de reais são para investimentos em pesquisa, que é 15% a menos que em 2020 e 58% a menos do que em 2015, quando o orçamento já estava em queda. De acordo com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Marcos Pontes, a situação é crítica. Que análise que dá para fazer, então, de queda atrás de queda dos recursos? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Boa tarde. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço da TV Câmara. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Feijão, que está aqui com a gente. Vamos aprender um pouco com ele aí, que é muita experiência. E eu aqui, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, estou numa condição de aprendizado, né? Apesar de ser arquiteto, a minha profissão, tenho uma familiarização com o tema e, assim como todos os brasileiros, vemos com preocupação essa questão dos níveis de financiamento que se tem de verbas para a pesquisa no Brasil. Historicamente, a gente sabe que como um país de terceiro mundo, subdesenvolvido como é o Brasil, nós temos graves problemas de raiz, né, históricos, em relação às pesquisas. Somos um país de commodities, somos um país que ainda se comporta como uma colônia, né, europeia, e temos uma fuga muito de cérebros notáveis aqui no Brasil para o exterior, né, porque todo mundo quer fazer uma pós lá fora, um doutorado, e acaba ficando por lá. E são inúmeros os motivos, não somente pelo capital tecnológico, científico que esses países de primeiro mundo possuem, mas também pelas condições socioeconômicas desses países, que são muito mais atrativas para as pessoas criarem sua família, desenvolver a sua vida por lá. Quem sabe um dia elas voltam, né? Tem a família aqui, as raízes. Então, é fundamental que as políticas públicas, principalmente a verba federal, que nós sabemos que o município não tem geralmente verba para pesquisa, precisa contar com verbas federais. Infelizmente, cada vez mais, governo após governo, administração após administração, a gente tem essa tendência de diminuir e priorizar as questões que são mais essenciais, que o Brasil é muito carente de tudo, né? Então é lamentável que principalmente agora, claro, toda a desculpa foi em relação à pandemia, que foi usada, a maioria das verbas teve que ser redirecionada para a saúde, e aí a ciência e a tecnologia e a pesquisa fica prejudicada mais uma vez, infelizmente. Participa aqui com a gente o João Paulo Feijão Teixeira, presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. O ministro Marcos Pontes disse ainda que o orçamento é insuficiente até mesmo para a manutenção básica das 28 unidades de pesquisas vinculadas ao Ministério, como o INPE, INPA, CTI. João Paulo, fique à vontade para responder alguma pergunta que eu tenha feito, por exemplo, para o Paulo Gaspar. E para quem está nos acompanhando, nós temos muitos institutos de pesquisa em Campinas e região. Quais você pode destacar e a importância deles para as mais diversas áreas, saúde, meio ambiente, agronegócio? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, saudar o Gabriel, saudar o vereador Paulo Gaspar. Na realidade, a situação que foi colocada de recursos para pesquisa, nós vivemos um momento crítico, né? Pensando na região de Campinas, quer dizer, nós temos vários institutos estaduais, alguns sediados aqui em Campinas, alguns com unidades aqui em Campinas ou na região próxima, né? A gente pode destacar, inclusive, hoje é um dia especial para o Instituto Agronômico de Campinas, que completa 134 anos de profícuo trabalho, né? E ele está sediado em Campinas. O Instituto de Tecnologia de Alimentos, que também está sediado em Campinas, né? Há uma unidade importante experimental do Instituto Biológico, aqui em Campinas também, né? Mesmo do Instituto Adolfo Lutz, na área de saúde, né? Há um laboratório regional extremamente importante, tem se destacado nesse momento aí de pandemia. E no entorno aqui de Campinas, nós temos o Instituto de Zootecnia, que fica em Nova Odessa, nós temos algumas unidades experimentais na área de meio ambiente, que fica na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, e mesmo Piracicaba. Então, há uma série de envolvimento de unidades estaduais na nossa região, e todas desempenham um papel importante. Mas em Campinas não é só... não são só essas unidades estaduais, né? Nós temos unidades federais aqui extremamente importantes, né? Unidades da Embrapa, unidades do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, que estão aqui sediados, né? E pensando em área de pesquisa, não podemos deixar de destacar a própria Unicamp e as outras universidades que aqui também atuam, né? Então, ciência é todo um complexo, né? Nós temos institutos, temos universidade, nós temos instituições privadas e públicas, então é um complexo extremamente importante e carente de recurso. Essa redução de recurso no plano federal afeta São Paulo também, né? Afeta unidades federais que aqui estão sediadas e afetam mesmo unidades estaduais. O recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia, de algumas áreas do Ministério, são importantes para a formação de recurso humano no âmbito dos nossos institutos de pesquisa, para a própria manutenção e apoio a alguns projetos que são desenvolvidos. Então, isso que acontece no exterior, no plano federal, nos afeta também diretamente. Para a gente poder, até para quem está nos acompanhando, ter uma noção, qual que é o cenário que nós temos hoje no estado de São Paulo? Você citou institutos importantes que nós temos, universidades. É um cenário crítico? É um cenário que você vê uma melhora? É uma luta que acontece nesses institutos e por isso vai para frente? O que a gente encontra quando fala 2020, 2021? O que a gente pode encontrar nestes institutos e nessas universidades? Eu focando mais os institutos públicos de pesquisa, né, eu gostaria de destacar que nós tínhamos até 2020, né, até o ano passado, 19 institutos públicos de pesquisa em São Paulo. Através de uma medida aí legal, de uma lei aprovada na Assembleia, lei originada no governo do Estado, né, foram eliminados desse conjunto alguns institutos, né? Então, houve o Instituto, a SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias,
que tem um papel extremamente importante no controle de uma série de vetores e doenças, né? Esse instituto deixou de existir a partir de outubro com a lei aprovada na Alesp. E no âmbito do meio ambiente, houve também a eliminação do Instituto Florestal, que era um instituto também centenário e importante. E a própria lei que o extinguiu criou um novo instituto, ou sugeriu a criação de um novo instituto, que foi agora há poucos dias sacramentado via decreto estadual, unindo o que era a pesquisa do Instituto Florestal, unindo com o Instituto Geológico e unindo com o Instituto de Botânica. Então, dos 3 institutos do meio ambiente, eles foram reduzidos a um só, na saúde, eliminado a SUSEM. Então, esse quadro cria ou dá mostras de uma situação também crítica, não só do ponto de vista de recurso financeiro, né, de aplicação de recurso nas instituições, mas também uma certa desordem na organização de ciência e tecnologia em São Paulo. Nós temos essa decisão e foi por conta de economia, pelo que foi sugerido, né? E isso por conta da pandemia, etc., e uma possível redução de despesas, e aí encolhendo o Estado com a eliminação desses institutos. A nossa visão é diferente disso. Nós achamos que as instituições elas têm que evoluir, têm que serem reprogramadas, tem que haver avanços do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de atuação, de interação com a comunidade, com a sociedade, com as demandas, mas eliminá-las simplesmente é algo extremamente desastroso do ponto de vista nosso. Já já eu vou repercutir também aqui com os vereadores Paulo Gaspar, Gustavo Petto, que já está nos nossos estúdios, porque nós temos também a visão de Eduardo Trani, que é o subsecretário da pasta de meio ambiente do governo do estado de São Paulo. Então este assunto nós vamos abordar aqui no Questão de Ordem. Vereador Gustavo Petto já está aqui nos nossos estúdios, nós estamos analisando este contexto primeiro nacional, para depois poder falar aqui do estado de São Paulo, do município de Campinas. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações foi o que sofreu o maior corte no orçamento federal, aprovado no dia 25 de março pelo Congresso Nacional, com uma redução de 29% dos recursos em comparação com 2020. O orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que é vinculado ao Ministério da Ciência, será de 26 milhões de reais, o que sofreu muitas críticas de pesquisadores. Qual que é o cenário que você entende que nós temos hoje? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Não, primeiro agradecer você, Gabriel, toda a equipe da TV Câmara, cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, professor Feijão, que representa aí a Associação dos Pesquisadores. Acho que esse é um debate muito relevante, um debate muito importante para qualquer projeto nacional de desenvolvimento, né, em que você busque a soberania do país, que você busque a independência do país, não só a independência também do ponto de vista tecnológico, científico, você precisa de investimentos na ciência e na tecnologia. Parte desses investimentos podem ser privados e devem ser privados, mas há uma parte também considerável que deve ser pública. Eu digo isso sem entrar em debate ideológico, porque se você pega as duas principais potências do mundo, tanto os Estados Unidos como a China, os dois países investem dinheiro público em ciência e tecnologia, como também incentivam e apoiam o investimento privado nessas duas áreas. Então, o que nós temos observado no âmbito do governo federal é que há uma política de destruição desses investimentos, não só na área da ciência e tecnologia,
como também nas próprias universidades, que são mais vinculadas à educação, mas que também produzem tecnologia, conhecimento e que precisam, portanto, também de bastante investimento. Então, são questões que precisam ser levadas em conta e a gente que acredita que o Brasil precisa buscar sua independência, sua autonomia, sua soberania, reforçar esses laços que estão presentes na nossa Constituição e que precisam ser fortalecidos, a gente acha que esses cortes realmente são contrários ao que a gente pensa do desenvolvimento do país. Já já a gente vai falar também sobre esses cortes, porque eles vêm há muito tempo acontecendo aqui no nosso país. Você que está nos acompanhando, sabia que aqui em Campinas fica o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e possui 4 laboratórios, referências mundiais e abertos à comunidade científica e empresarial. Olha só, Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que opera a única fonte de luz síncroton da América Latina, o Sirius, novo acelerador brasileiro aí de 4ª geração para análise dos mais diversos tipos de materiais orgânicos e inorgânicos. Laboratório Nacional de Biociências, que desenvolve pesquisas em áreas de fronteira da biociência, com foco em biotecnologia e fármacos. Laboratório Nacional de Biorrenováveis, pesquisa soluções biotecnológicas para o desenvolvimento sustentável de biocombustíveis avançados, bioquímicos e biomateriais, empregando a biomassa e a biodiversidade brasileira. E o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que realiza pesquisas com materiais avançados com grande potencial econômico para o país. O que representa para a nossa cidade tudo isso que eu falei, que às vezes quem está nos acompanhando não sabe o que eu falei. João Paulo, começo com você, depois Paulo Gaspar e Gustavo Petto. O que representa para a cidade, para o estado de São Paulo e como é nacional para o Brasil todos esses centros estarem aqui no município? Campinas se consolidou e se consolida ao longo do tempo como um grande centro de desenvolvimento tecnológico, né? A gente lembra que a primeira instituição nessa área aqui em Campinas é o Instituto Agronômico em 1887, ainda no período imperial, né? E ao longo do tempo, foram agregando instituições, né? Várias outras que se juntaram, formando esse grande polo de desenvolvimento tecnológico, que além das instituições que atuam, federais, estaduais, as universidades, esse conjunto todo criou uma grande atmosfera de inovação, de geração de conhecimento, que atraiu também empresas, né? Empresas que desenvolvem tecnologia, se apropriam de tecnologias, demandam por tecnologia. Então, a repercussão de todos esses da presença dessas instituições estimulou o grande desenvolvimento que se tem científico e tecnológico e está concentrado nessa região de Campinas, né? Paulo Gaspar, como você vê o CNPEM aqui na cidade de Campinas, a gente consegue explorar, consegue aproveitar, é subaproveitado, fica na mão de poucas pessoas. Como é que você enxerga este centro na nossa cidade? Como o professor já reforçou, é uma honra, né, para nós campineiros sediarmos tanto equipamento tecnológico, tanta tecnologia, tanto investimento, essa vocação que é histórica, que vem desde a fundação do Instituto Agronômico, a presença do Dom Pedro II aqui, tudo mais. E ao decorrer da história de Campinas, veio o Unicamp, veio todos os institutos de pesquisa que fazem parte desse grande complexo. Outro dia estive na Embrapa com o Evaristo lá, mostrando todo o potencial da Embrapa. É uma coisa fantástica, incrível, né? E Campinas traz todo o desenvolvimento socioeconômico em função dessa vocação, que começou também por um entreposto comercial e tudo mais. Então nós estamos numa conjunção de forças aí.
tecnológicas, econômicas, sociais. Isso atrai uma migração também interna de todo o Brasil. E então o destino de Campinas é a pujança econômica, a soberania como cidade, uma das principais, né? Inclusive a única que não é capital, que é uma metrópole entre todas, né? Então nós temos que preservar tudo isso, incentivar cada vez mais. E até interessante que o Gustavo Peta comentou sobre as universidades, sobre como financiar essas pesquisas, né? Essa necessidade de ter a verba tanto estatal quanto a privada, leva também a outros debates, como financiamento das próprias universidades, como abrir mais essa participação das empresas, e a gente sempre vai parar na questão econômica, né? Infelizmente, o Brasil é uma das grandes economias mundiais, mas hoje impulsionado pelo agronegócio, que a tecnologia fez com que houvesse uma revolução no campo e, inclusive, é um dos maiores responsáveis pela preservação ambiental. Porque onde não tem o agro, existe a devastação, a bandidagem correndo solta, a grilagem de terras e tudo mais. E onde existe o agro é que você tem as reservas legais que são preservadas. E então você vê que a tecnologia com a preservação do meio ambiente, elas podem andar perfeitamente juntas e uma vai garantir o sucesso da outra. Gustavo Peta, tem os Sírios, laboratórios importantes para o nosso país na cidade de Campinas. O que isso representa e como que a gente pode aproveitar e explorar este material? Primeiro que realmente isso é um orgulho para a cidade, né? Acho que um dos idealizadores disso foi o professor Rogério Cerqueira Leite, que junto com outros pesquisadores, cientistas, né, iniciaram esse processo. Então são vários laboratórios nacionais, né, de ponta, na fronteira do conhecimento, que estão em Campinas, gerando emprego, gerando movimentação de pessoas, né, muita gente vem de fora morar aqui, isso também aumenta e circula a economia, gera riqueza. Então, eu acho que a cidade já ganha muito em abrigar esses laboratórios, e vai ganhar muito mais ainda no futuro, porque esses laboratórios ainda são forças embrionárias, e se tiverem investimentos como se planeja, isso vai gerar ainda mais perspectiva para o Brasil e impactar também na cidade, né? Como por exemplo, a Unicamp, né? A Unicamp, evidentemente, que ela desenvolve pesquisa e ciência, tecnologia para o Brasil e para o mundo, né? Mas ela está na nossa cidade, então as pessoas estão morando aqui, estão circulando aqui, estão gerando riqueza, emprego, né? E isso ajuda a cidade como um todo, como também ajuda o Brasil. A mesma coisa a gente falaria dos institutos de pesquisa, né? Os institutos estaduais, que inclusive o professor Feijão aí representa, tem algumas sedes em Campinas, né? O Instituto Agronômico, que é esse mais histórico, mas também tem uma sede do Instituto Biológico até então, né? Uma representação também do Adolfo Lutz, né? E mais um instituto que agora me está fugindo o nome, o Feijão me ajuda. O Itaú. O Itaú, Tecnologia de Alimentos, né? Que tem um trabalho aí já de muitos anos na cidade aqui de Campinas. Então, acho que isso tornou realmente Campinas, vamos dizer assim, a capital da ciência e tecnologia do Brasil, né? Muita gente se referencia na cidade como grande centro, né, nacional de produção de conhecimento, de tecnologia. Então, acho que isso a gente tem que se apropriar disso e ampliar, né, os investimentos, trazer cada vez mais coisas relevantes para a cidade nessa área. A sociedade, ela entende a importância dos institutos, sabe o trabalho que é desenvolvido ali, ou há uma distância muito grande, talvez pela linguagem ou pela complexidade de trabalhos que duram meses, anos? Começo com você, Feijão. Você acha que a sociedade entende o papel desses institutos, ou há uma distância muito grande do trabalho que é realizado e do que as pessoas enxergam? Eu entendo que o usuário da pesquisa, o usuário da tecnologia que os institutos desenvolvem, esses usuários entendem claramente, mas a sociedade como um todo não, né? A gente está vivendo, e viveu o ano passado em especial, uma
descoberta da ciência pela sociedade, descoberta no sentido de dar importância, de destacar, que é o aspecto da saúde, né? Aí, premido pela pandemia, foi posto em destaque institutos da área da saúde, Adolfo Lutz, o Butantan, o problema da vacina, né, o desenvolvimento da vacina, etc. Então, e aí a sociedade reconhece e valoriza nesse caso, né? Agora, existem algumas instituições em que isso já fica mais difuso, mais distante para a sociedade de modo geral. Então, aquele usuário da tecnologia vai entender, vai valorizar, mas a sociedade como um todo não. A gente estava voltando aí a falar do Instituto Agronômico, você pode atribuir ao Instituto Agronômico, e efetivamente é um produto dele, áreas imensas aí destacadas da agropecuária, né, especificamente do agronegócio, que teve início ou tem suporte do Instituto Agronômico, né? E nem sempre isso é visto pela sociedade ou é transparente à sociedade, um pouco por deficiência, inclusive, da comunicação mesmo, né? A própria instituição, às vezes, falha no transmitir isso, né? Isso é algo que precisa permanentemente ser aprimorado. Mas o vereador Paulo Gaspar lembrou aí da sustentação econômica do Brasil dada pelo agronegócio, né? E a gente pegando alguns produtos, por exemplo, você vê que a base e a sustentação saiu de Campinas, saiu do Instituto Agronômico, saiu dessas atividades. Por exemplo, o café. Hoje, 85% do café arábica plantado no Brasil é originário e melhorado no Instituto Agronômico, daqui que saiu, né? Nós temos São Paulo hoje como um grande produtor de citros, de suco, e a citricultura tem um papel importante econômico no PIB paulista e agrícola, né? E é suportado pelo Instituto Agronômico. Inclusive, nessa área da citricultura, você não tem assim, com destaque, instituição no nível federal. Em café já há outras instituições com certo destaque, mas existem algumas áreas que predominantemente foram desenvolvidas aqui, né? Então, essa percepção da importância, da repercussão do que esses institutos fazem, nem sempre está presente na sociedade. É um desafio, eu acho, inclusive para nós, pesquisadores, no sentido de melhorar essa comunicação e deixar transparecer, tanto quanto transpareceu na área da saúde, né, a importância das nossas instituições. Paulo Gaspar, você vê uma distância entre os institutos de pesquisa, os trabalhos que são realizados durante meses até anos, e como isso chega para a sociedade, ou os produtos que saem de lá, vê algum problema, vê algum ruído neste meio do caminho? Como o professor disse, nem toda a sociedade consegue absorver isso de uma forma consciente, mas é inegável que até o mais simples trabalhador que mora na cidade, ele depende exclusivamente da tecnologia, né? Nós temos hoje o trabalho de casa, que com a pandemia se tornou crucial. Nós temos a própria uberização, né, que está causando uma revolução na forma como você se transporta dentro da cidade. Hoje tem gente com pouco poder acessível que prefere pegar um Uber do que um ônibus, porque às vezes ele faz uma cotização com 2 ou 3, né? E o Uber também transformou a forma de se trabalhar, né? E ver a questão dos transportes. Então, o próprio uso do celular, das redes sociais. Hoje você faz reunião virtual com várias pessoas em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, né? Então você não se desloca mais.
São coisas que fazem parte do nosso dia a dia que a gente não consegue ficar mais sem isso. E fazem parte das famílias até menos favorecidas, né? A gente vê a necessidade das crianças hoje que não poderem frequentar presencialmente as aulas na escola e poderem estar assistindo aulas virtualmente falando, né? Então, de uma forma instintiva, as pessoas percebem que não conseguem ficar sem a tecnologia hoje. Pedro, como é que você vê essa questão? O Feijão citou produtos importantes que saem do IAC, que são desenvolvidos aqui, 85% do café arábico, enfim. E como que isso chega na população? E se há um ruído no meio do caminho, com tantos cortes, já vou falar, mas desde 2011, Ciência e Tecnologia vem sofrendo corte através do Ministério, será que este ruído não faz com que a população não saiba o que está sendo desenvolvido e por isso não protesta, para ela ficar tudo bem, corte atrás de corte? Não, eu acho que essa é uma boa pergunta, uma boa reflexão, porque realmente, às vezes, uma parte da população não tem acesso a essas informações, do quanto é importante o que está sendo desenvolvido nos institutos, nas universidades. Acham que isso não tem a ver com a sua realidade. Mas direta ou indiretamente tem tudo a ver com a sua realidade, né? Tanto na questão dos alimentos, como já foi aqui mencionado, como na questão do acesso aos meios digitais, a tecnologia, soluções dos problemas de mobilidade urbana, as diversas questões que envolvem o mundo contemporâneo. Então, os institutos de pesquisa, a pesquisa, a ciência, ela tem um papel importantíssimo, né? O Brasil hoje, lógico, teve alguns avanços, tudo, mas muitos aí questionam se o Brasil ainda não continua cumprindo um papel, o Brasil cumpre um papel muito subalterno no mercado internacional. Porque muitas vezes exporta uma matéria-prima, evidentemente que há tecnologia no agronegócio, etc., mas quem agrega mesmo tecnologia e acaba detendo o poder sobre os outros países são as grandes potências, como a própria Estados Unidos, agora a China em ascensão, alguns países europeus, que possuem investimento pesado em ciência e tecnologia e, portanto, acabam estabelecendo relações comerciais muito mais favoráveis no mercado internacional. Então, a ciência e a tecnologia têm uma importância macro e micro, mas é muito importante esse trabalho de comunicação para que as pessoas sintam na pele quando há o corte, entendam, né? Esse caso, por exemplo, do Instituto Butantan é emblemático, porque havia muita gente que defendia, inclusive, a extinção do Instituto Butantan. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Tá. Né? Aí depois veio a pandemia, o Instituto Butantan cumpriu o papel que cumpriu, foi importantíssimo, né, para o país. Aí hoje é muito difícil colocar isso na ordem do dia. Mas aí as pessoas entenderam a importância do Instituto Butantan, mas ele sempre foi importante. Ele tem descobertas e investimentos importantíssimos em vacinas de todos os tipos no Brasil, em outras áreas também, né? Então, acho que é isso que essa comunicação realmente é um desafio para aqueles que defendem o investimento em ciência e tecnologia e para os institutos que estão sofrendo esses ataques aí sucessivos há muito tempo. Você citou o Instituto Butantan, o Feijão já citou o Adolfo Lutz, a gente está falando aqui sobre o papel do Brasil. Vamos falar sobre a pandemia do coronavírus. Eu sei que você de casa pode estar cansado com este assunto, mas nós precisamos abordar pelo menos um pouco aqui no nosso programa, porque tem a ver também com ciência. Para a gente ter um exemplo, o governo dos Estados Unidos lançou 3 grandes pacotes de medidas sanitárias e econômicas para combater o Covid-19, destinados 836 milhões de dólares adicionais para pesquisa sobre a Covid-19 no Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Incluiu ainda um orçamento adicional de 3,1 bilhões de dólares para um fundo emergencial para a saúde e serviços sociais vinculado ao Departamento de Saúde. A Alemanha preparou um pacote de medidas para o enfrentamento da pandemia da ordem de 750 bilhões de euros, cerca de 20% do PIB. E 160 milhões de euros para o Ministério da Educação e Pesquisa, dos quais 145 milhões de euros são dirigidos à pesquisa e inovação na área da saúde e economia da saúde, especificamente
para o desenvolvimento de vacina e tratamentos da Covid-19. Apenas 2 exemplos de países que estão aí no topo. Paulo Gaspar, como é que você tem analisado o papel do Brasil em investimentos para a ciência para poder ajudar no combate à pandemia? Pode ser desde a vacina até de remédios para combater essa doença que já matou aí milhões de pessoas por todo o mundo. Infelizmente, Gabriel, a gente politizou essa pandemia e nós temos um presidente que joga contra, né? Então, essa questão do combate dos investimentos para prevenir foi feito por alguns esforços de governadores, independente de um plano nacional que não existe, é inexistente. Isso é gravíssimo, né? O mundo, a gente sente vergonha de ser brasileiro numa hora dessa, porque o olhar do mundo está para o Brasil como um péssimo exemplo do a anti-ação frente a um estado emergencial dessa envergadura que nós nunca passamos na história da humanidade. Então é muito preocupante, é trágico, diria criminoso até a forma como está sendo conduzido, de forma da União, que não existe esse plano. Então a gente fica à mercê. Graças a Deus aqui em São Paulo a gente tem um governador que, independente da questão política ou não, porque ele também tem lá as suas intenções políticas, mas o fato é que os resultados estão aí e São Paulo é exemplo de como se comportar no combate à pandemia. Gustavo Peta e depois o Feijão. O Canadá também realizou um investimento adicional de 275 milhões de dólares canadenses em pesquisa para o desenvolvimento de vacinas antivirais e ensaios clínicos. Grandes nações, eu já citei aqui, Estados Unidos, Alemanha, também com grandes investimentos. O Brasil, como tem lidado com investimentos em pesquisas nesta pandemia? Gustavo Peta, você já citou algo em torno do Butantan, mas em termos nacionais, como é que você avalia? Veio uma pandemia, a importância desses institutos e o quanto que eles foram valorizados ou desvalorizados? Olha, eu acho que o vereador Paulo Gaspar já falou um pouco a minha visão sobre essa resposta do governo brasileiro. É uma resposta irresponsável, uma resposta negacionista. Eu não posso nem aqui questionar que houve poucos investimentos. É que, para além dos poucos investimentos que ocorreram, houve um atraso e houve uma negação do papel da ciência no combate à pandemia. Isso é muito grave, né? O que realmente não ocorreu no parte do governo do Estado de São Paulo. Eu sou um vereador de oposição ao governo do Estado de São Paulo, mas eu não estou aqui para fazer críticas que não sejam consistentes. O governo do Estado de São Paulo reagiu à pandemia a partir do Instituto Butantan. Tá certo que também titubeou um pouco, faltou um pouco de uma energia maior nesse enfrentamento. Mas é incomparável essa reação com o que ocorreu em âmbito federal, né? No âmbito federal houve uma negligência, uma subestimação da questão da pandemia, brincadeira, piada, incentivo, né, a atitudes individuais que prejudicam a situação da pandemia, como, por exemplo, o não uso de máscara ou de atitudes preventivas em relação à pandemia. Então, realmente, a nossa resposta é um caso de insucesso. O Brasil é hoje visto no mundo como aquele país que pior reagiu à pandemia que assola o mundo inteiro. Pior. Né? Tinha gente que achava que a situação ia ser pior na Índia. Não foi. Nem na Índia, que é um país complexo, ainda mais complexo do que o nosso, porque às vezes também tem resposta assim, não, o Brasil está acontecendo isso porque culturalmente a gente não sabe lidar com essa questão do distanciamento. Tá bom, então vamos à Índia, né, que é um país muito mais populoso do que o nosso, que tem problemas sanitários mais graves do que o nosso, do ponto de vista de estruturação urbana, inclusive, de rede de esgoto, de tratamento de água, é pior do que o Brasil é muito ruim, né? E a situação lá não foi tão grave como aqui, então é uma questão para a gente realmente observar como o Brasil falhou e como boa parte dessa falha vem da atitude do governo federal. Feijão, neste mais de um ano a gente tem visto nos noticiários Fiocruz, Butantan,
Adolf Lutz, como é que você vê o papel desses institutos e você enxerga como um mérito próprio ou você vê uma importância do governo federal nessa questão também em relação aos institutos? Eu gostaria de fazer um destaque aí nesse papel dos institutos da seguinte maneira. Existe, e você citou alguns países que estão investindo adicionalmente muito recurso na área da saúde, para futuros avanços aí. No caso do Brasil, o que deu certo, por exemplo, com relação à pandemia, no Instituto Butantan, na Fiocruz, é porque lá haviam equipes já formadas, treinadas, havia instituição preparada para acolher tecnologias ou desenvolvê-las e atuar. Então, sob esse ponto de vista, no caso brasileiro, mais do que recurso adicional aí para essas instituições, o que a gente vê como crítico é a política de recurso humano nessas instituições. Especificamente em São Paulo, nós estamos, no âmbito dos institutos da agricultura, meio ambiente e saúde, há muitos anos sem concurso, sem renovação de quadro. O último concurso, 2003. Quer dizer, nós temos 18 anos aí, quase 18 anos, sem renovação de quadros. O que acontece com isso? Há um envelhecimento, principalmente dos pesquisadores, né, de todo o quadro que atua nas instituições, mas aí destacando os pesquisadores, há um envelhecimento e a cessação de atividade por morte, por aposentadoria, por uma série de razões. E esses quadros dos institutos vão se encolhendo. Isso leva a um problema seríssimo aí, na continuidade de uma política dessa, de não renovação de quadro, da não internalização de competências novas nessas instituições, elas vão morrer à míngua. Aqui, na área da agricultura, estima-se que em 2025 o quadro de pesquisadores vai estar reduzido à metade. Isso comparando com o quadro existente em 2019. Quer dizer, por quê? Há um enxugamento natural por morte, aposentadoria e não renovação de quadro. Isso eu acho que é o ponto mais relevante hoje para que seja alvo da nossa preocupação. Quer dizer, nós precisamos de gente de sangue novo, precisamos de renovar quadros. Isso, inclusive, em perguntas anteriores, foi citado ou dito do aspecto do apoio do setor privado à área de pesquisa. Quer dizer, não é só o Estado. O Estado tem um papel importante, dominante, mas há possibilidade de utilizar recurso privado nisso, né? E hoje as nossas equipes na área dos institutos de pesquisa vão se reduzindo e essa capacidade, inclusive, de firmar acordos, de desenvolver parcerias, também fica diminuída. Então, aí você diminui a competência que gera inovação e gera tecnologia, diminui a capacidade de absorver mais recurso, né? Então, isso é extremamente crítico e eu acho que é um tema a ser destacado em qualquer discussão com relação à ciência e tecnologia, e aí focando, como eu estou, São Paulo. Você acha que essa falta de recursos financeiros, recursos humanos, é por conta de uma constatação de que a ciência brasileira ela é resiliente, tem pouco recurso, mas consegue alcançar ótimos resultados? Então, rapidamente, foi encontrada uma solução para a epidemia do Zika vírus, isso recentemente.
Eu já fiz reportagem aqui para a TV Câmara Campinas sobre o extrato da jabuticaba ajudar no controle da diabetes, hortifruti de inúmeras espécies, enfim. Você acha que existe um pensamento de que solucionou problemas com poucos recursos, é porque está adequado, está dando certo e vai permanecer isso por algum tempo. Você acha que é isso que tem o pensamento no nosso país? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, já tem essa resposta do Feijão. Será que os cientistas brasileiros, há esse sentimento de resiliência, conseguem fazer com poucos recursos? Por isso vai continuar do jeito que está. Nós ainda vamos falar sobre o aspecto nacional, tem mais sobre o estado de São Paulo, já que nós estamos conversando aqui com o Feijão, muitos assuntos sobre ciência e sobre os institutos de pesquisa. Questão de ordem, volta já. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos conversando sobre a ciência do nosso país e os institutos de pesquisa aqui no estado de São Paulo. Terminei o bloco anterior com uma pergunta para você, Feijão, já que você estava falando dos problemas de recursos humanos, dos problemas financeiros que nós estamos abordando aqui, que começam numa esfera nacional e, claro, vão passando por estados até municípios. Você entende que há uma constatação de que a ciência brasileira ela é resiliente, ela faz muito com poucos recursos e por isso esse problema vai se estendendo ao longo dos anos? Esse problema da resiliência da área de pesquisa, quer dizer, ela está presente. Mas há muito, né, que os recursos não são disponíveis em quantidade suficiente. Então, há sempre uma maneira de contornar isso no âmbito das instituições para fazer o máximo possível com um recurso disponível. Agora, eu entendo que não é por isso que não há recurso, não é por isso que não há reposição de pessoal. Essa não reposição de pessoal, por exemplo, que está ocorrendo nas instituições de São Paulo, aí eu acho que é uma distorção da visão que se tem sobre a importância dessas instituições, mesmo no âmbito do governo estadual. A gente acha que aí é uma política declarada de misturando um pouquinho contenção de despesa com esses cortes ou com a não aprovação de novos concursos, né? E isso é uma distorção. Há vários estudos feitos no âmbito das instituições, no âmbito da universidade, que mostram para São Paulo que a aplicação de recurso de R$ 1 aplicado em pesquisa retorna na forma de 10 a 12 reais para a economia estadual, né? Aumentando o montante, o retorno, inclusive que isso leva economia, leva recurso para o Estado. Esses dados de gerando 10 ou 12 foi feito na área da agricultura, né? Das instituições, universidades, institutos que atuam na área da agricultura. Há um trabalho clássico em relação a isso, mostrando, então, que investir em pesquisa é investimento mesmo, não é despesa, né? E então essa visão de que eles se viram com pouco, quer dizer, há uma resiliência, uma maneira de contornar problema, de superar da forma que for possível aí, sem que haja necessidade de investimento, sem que haja necessidade de recurso humano, para mim é uma visão distorcida. Mas não é a que impera. Eu acho que a que impera é o problema de entender que essas instituições geram despesa, ao invés da percepção de que há retorno econômico para investimento que venha a ocorrer nelas. Tá?
Sobre despesa e esse retorno econômico, o Feijão já citou aqui no nosso Questão de Ordem e eu vou abordar agora com Gustavo Peta e Paulo Gaspar, e fique à vontade se quiser completar, Feijão. Mas no dia 16 de junho foi decretado que o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica de São Paulo, todos eles se transformaram em apenas um órgão, o Instituto de Pesquisas Ambientais, o que desagradou pesquisadores que justificaram que essa desestruturação de 52 núcleos de pesquisa em somente 4, que isso é prejudicial. O Eduardo Trani, subsecretário da pasta de Meio Ambiente do governo do estado de São Paulo, diz que essa mudança vai modernizar a pesquisa ambiental no estado. Gustavo Peta, começo com você. Como é que você enxerga essa situação que foi aprovada na Alesp e que, portanto, tem essa mudança e que impacta na área da ciência e dos institutos? O que me parece é que essa mudança tem muito a ver com o que o Feijão havia falado, né? O entendimento de que o investimento em pesquisa, nos institutos tecnológicos, são mais vistos como uma despesa e que, portanto, deve ser cortada na lógica de diminuir os gastos do governo do que um investimento que pode trazer retorno econômico, social, né, para o desenvolvimento do Estado. Acho que é isso que prevalece hoje na cabeça das principais autoridades do governo do Estado de São Paulo. É por isso que os institutos estão sofrendo tanto. É por isso que não há concurso público desde 2003. E vejam, isso, o que parece ser um remédio para combater gastos desnecessários, é o que, na verdade, acaba provocando gastos ou desperdícios de investimento público. Porque muitas vezes há muitos talentos nesses institutos, pesquisadores experientes, gente que recebeu investimento do Estado, porque é funcionário público há muitos anos, né, que permitiu essa estabilidade, que ele estudasse, que ele fizesse cursos no Brasil e fora do Brasil, e que ficam nos institutos totalmente sucateados, sem a possibilidade de desenvolver pesquisas que poderiam desenvolver. Então essa questão, Gabriel, que você traz da resiliência, esse é um problema, porque isso desperdiça investimento público. Isso desperdiça e atrapalha oportunidades que poderiam ser geradas se houvesse uma política de apoio, de fomento a essas pesquisas, né? O que a gente conquistou, o vereador Paulo Gaspar falou, o que a gente conquistou no mundo, por exemplo, da agricultura, né, muito se deu a partir dos institutos, né, tanto do Instituto Agronômico como do próprio Embrapa, que cumpre um papel importante na pesquisa, no raio-x do que acontece no Brasil todo. Então, eu fico pensando, né, então você extingue alguns institutos, você não faz concurso público desde 2003, então há alguns institutos que não foram extintos oficialmente, mas que estão sendo extintos na prática, né? E isso realmente atrapalha o desenvolvimento do Estado. E São Paulo, querendo ou não, cumpre um papel nacional, né? Os institutos aqui, por São Paulo ser a principal força econômica do Brasil, os institutos aqui cumprem um papel nacional do país. E o enfraquecimento deles atrapalha o Brasil como um todo. O PIB do estado de São Paulo, 1,708 trilhões de reais. É o maior do nosso país. Paulo Gaspar, você entende um conflito entre exploração econômica e esse trabalho de pesquisa? Eu concordo com o que o professor falou, com o que o vereador Gustavo Peta falou, em relação ao desmonte aí de uma estrutura, tecnicamente falando, que é histórica, que é um investimento de fato e não uma despesa. Por outro lado, a gente sabe que a legislação brasileira, da estrutura do Estado, ela é arcaica e ela precisa ser modernizada. Então, a gente tem aí em pauta a reforma administrativa, a reforma tributária, entre outras, né? A previdenciária que já aconteceu. Isso é uma necessidade, como o Brasil, como no mundo inteiro, tem que passar por essas mudanças estruturais da máquina administrativa. E aqui no Brasil acontece a nível federal, estadual e municipal. Tá. Né? Eu acredito que todo esse ambiente de estrutura acaba influenciando nisso que nós estamos falando aqui.
Se esses institutos tivessem uma forma mais maleável de você trabalhar o capital privado com o capital do Estado, talvez não precisasse o governo estar influenciando diretamente, extinguindo ou consolidando esses institutos. Se eles tivessem mais autonomia, mais independência para gerir sua própria política de desenvolvimento e captação de recursos, talvez essa intromissão do Estado não fosse tão severa como tem sido feito através dos tempos. Claro que é uma discussão complexa, polêmica, mas que é necessária ser debatida com coragem pela sociedade. Bom, nós falamos aqui já sobre falta de investimento do governo federal atual, abordamos agora o governo estadual, mas eu volto, vamos para o passado, 2011, o governo Lula, por exemplo, houve um corte de 1,7 bilhão de reais no orçamento no Ministério de Ciência e Tecnologia. No governo da Dilma, 7 bilhões de reais na educação, o que atrapalhou o desenvolvimento em faculdades, instituto de pesquisa. No governo do Michel Temer, realizou a fusão do Ministério da Comunicação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, sem aumentar os recursos. Citei aqui governos que são opostos, Lula, Dilma, Temer, do Bolsonaro há pouco e João Dória aqui do estado de São Paulo. É um problema maior do que nós estamos discutindo, então? Porque, assim, provavelmente todos eles queriam investir, dar mais recursos, só que eles não conseguiram ou não estão conseguindo. Por que a gente fala de diversos espectros e sempre a gente está falando de cortes, isso desde 2011 para cá? É um problema maior do que o que a gente conversa só de recursos? Olha, eu acho assim, primeiro que todos esses governos possuem diferenças significativas, mas do ponto de vista do projeto macroeconômico, são governos que foram bem parecidos, né? Em relação às regras do mercado internacional, dos fundos, dos institutos internacionais, do sistema financeiro. Então, tudo isso retrai bastante a capacidade de investimento do Estado. Agora, o problema é que todas as vezes que você passa por uma crise econômica, uma das primeiras medidas é cortar recursos na área da ciência e tecnologia. Eu, particularmente, acho um equívoco, independente dos governos, de partido que seja, etc. Porque eu acho que, realmente, o Brasil deveria buscar e projetar a ideia de ter um projeto nacional de desenvolvimento. Projeto nacional de desenvolvimento que permitisse o crescimento do Brasil, que permitisse uma maior independência, uma maior autonomia científica e tecnológica e que com isso pudesse, inclusive, resolver os graves problemas sociais que o Brasil tem, né? A questão é que a gente sempre abre mão disso na hora de fazer o corte. Essas são decisões recorrentes mesmo. É lógico que tem intensidades diferentes, sim. Tem governo que corta mais, governo que corta menos, mas essa tem sido uma tônica dos partidos políticos, dos governos no último período, o que eu lamento bastante. Eu acho que a gente deveria preservar alguns investimentos que são estratégicos. Não estou dizendo todos, é lógico que quando você entra em crise econômica, tem que cortar, não tem jeito, porque arrecada menos. Essa é uma realidade, né? Mas você deveria ter, por exemplo, na educação e na ciência e na tecnologia, algumas reservas que fossem preservadas, como, por exemplo, alguns países buscaram fazer, né? Você pega, por exemplo, o pessoal às vezes estuda lá os tigres asiáticos. Os caras não cresceram a economia o tempo todo, teve momentos de crise ou de estagnação. E mesmo assim eles preservaram um investimento forte em educação e ciência e tecnologia e que muitos analistas, economistas dizem que isso que permitiu eles projetarem a economia deles como eles têm projetado nos últimos anos. Ciência e tecnologia está muito atrelada à economia, Paulo Gaspar. Veio uma crise, é da onde vai ser cortado? Exatamente, isso que o Salapeta falou. Falta uma política de Estado para o Brasil, não política de governos, como você colocou. Então, cada administração que entra é aquela visão míope, de curto prazo, para apagar incêndio e resolver problemas corriqueiros, né? É igual na nossa casa, se você tem 2 filhos, por exemplo, você tem um plano, não, eu quero que meus filhos se formem na Unicamp.
Você vai traçar dentro do teu orçamento, se eu ganhar um salário mínimo, eu vou dividir de um jeito que eu vou garantir a educação dos meus filhos até eles chegarem lá. E eu vou apertar daqui, dali e tal. Então falta essa visão macro da onde que o Brasil quer chegar. Se a gente tivesse um plano de Brasil e que independente do presidente que entrasse, da admissão que entrasse, a gente perseguisse esse objetivo, com certeza a gente teria muito mais sucesso em manter essa linha como os países desenvolvidos mantiveram, conseguiram manter e o Brasil não consegue. Feijão, você entende que essa mudança tem que partir de um governo federal, não dá para esperar isso, tem que partir de um governo estadual, tem que partir de empresa, pode ser pública, privada, como é que você entende para a gente poder mudar essa situação, para a gente diminuir ou parar com os cortes que sempre acontecem ano após ano na ciência e tecnologia, que, claro, tem um efeito em cadeia até chegar nos institutos? Eu acho que tem que se destacar que não adianta investimento esporádico em pesquisa. A pesquisa é um processo extremamente longo, né? Quer dizer, é um encadeamento de acontecimentos. À medida que se desenvolve um trabalho de pesquisa, quer dizer, vão se agregando conhecimentos, vão se juntando avanços, né? E isso acaba levando ao desenvolvimento tecnológico. Isso tanto local como estadual, municipal, do país, do mundo, né? Porque as instituições também precisam interagir com outras unidades internacionais, no sentido de que esse avanço efetivamente ocorra. E isso exige o financiamento continuado dessas atividades, né? Então, a gente entende que há momentos difíceis em que os recursos se tornam mais escassos, mas aquele mínimo necessário para permitir que a atividade de pesquisa se desenvolva, é preciso continuar. Então, aí eu acho que isso não é exemplo vindo do federal ou que o estadual que deva fazer. Eu acho que é de todo administrador público de que tenha capacidade e poder de decidir sobre isso, tem que ter esse entendimento do longo prazo, da aplicação continuada de um mínimo necessário para que a atividade se estabeleça e seja bem-sucedida, né? Então, nós temos exemplos de momentos de dificuldade no plano federal, da administração federal, mas também temos dificuldade no plano estadual. Quer dizer, aí é essa percepção do dirigente que não entende essa necessidade do investimento continuado e minimamente necessário para que a atividade se estabeleça, né? Foram desenvolvidas, isso tem sido ao longo do tempo, tem acontecido ao longo do tempo, um avanço em legislação permitindo que essa interação do público com o privado na área de ciência e tecnologia, né, tem as leis de inovação federais, estadual. Então, existem incentivos, existe algum avanço legislativo que permite esse fluxo de recurso maior para a área de ciência e tecnologia. Mas isso não tem sido desfrutado de maneira conveniente ainda. Eu acho que isso ainda deixa a desejar e é um dos desafios que eu acho que é presente aí para a área de ciência e tecnologia. Gabriel, Feijão, só para contribuir nesse debate, quando a gente fala sobre política de Estado, eu acho que foi bem falado aqui pelo vereador Paulo Gaspar, a gente pode dar um exemplo das universidades estaduais. A autonomia financeira que elas conquistaram há muitos anos é que permitiu que a USP e a Unicamp, principalmente, mas também nós temos a Unesp, se tornassem as principais universidades que nós temos no Brasil.
e sempre bem posicionadas em vários rankings internacionais, porque elas possuem uma estabilidade financeira, há uma porcentagem do ICMS que vai para essas universidades independente da situação. É evidente que quando você está arrecadando menos ICMS, é menos recurso, mas é uma porcentagem mínima, é um padrão mínimo que permite esse planejamento, essa estabilidade. Então isso que eu estou dando um exemplo do que a gente deveria buscar para a manutenção dos próprios institutos e de outras instituições que a gente tem no Brasil nessa área. Agora, a gente concorda que os investimentos são menores do que todos gostariam. Pensando a longo prazo, Feijão, a gente está vivendo agora uma pandemia que tem um impacto econômico muito grande para o nosso país. A longo prazo, querendo ou não está sendo meio que empurrado que a iniciativa privada vai ter que entrar cada vez mais para esses institutos ganharem força? Ou você acha que, dependendo do que acontecer em eleição, daqui 3, 4, 5 anos, a gente pode voltar a ter mais investimentos? Como é que você vê a iniciativa privada entrando para a gente poder entrar num patamar que a gente não vê há muito tempo? Eu acho que esse fluxo de recurso da área privada isso é irreversível, isso vai acontecer. Tem que acontecer, né? O que eu acho que o Estado não pode abrir a mão do mínimo necessário que cabe a ele. Há algumas atividades que são próprias do Estado nessa área de ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, ele não pode abrir mão disso, mas há toda uma possibilidade de aporte de recurso privado. Nós temos vários exemplos de bem-sucedido aí de programas de pesquisa que tem aporte de recurso privado, né? Isso é essencial, que eu acho que é irreversível, vai ter sim esse aporte, é crescente, mas há algumas áreas de pesquisa, e na área da saúde isso está presente, na área da agricultura, principalmente a agricultura voltada para pequenos produtores, em que há necessidade do Estado atuar, do Estado suportar. Quer dizer, existem áreas em que o Estado tem que estar atuante e oferecendo recursos, né? Hoje, por exemplo, quando fala de vinda de recurso privado, você não consegue recurso privado facilmente, ou mesmo de agências de fomento, para manutenção de próprios, para aperfeiçoamento, por exemplo, e atualização da área de informática, de rede elétrica, isso para citar alguns exemplos assim bastante simples. Isso tem que contar com o apoio do Estado, né? Além do desenvolvimento tecnológico, essa parte de suporte às instituições. Agora, no todo mais, quando há principalmente desfrute da tecnologia gerada pelo privado, então aí há grande espaço para a obtenção de recurso, de suporte às instituições de pesquisa. E elas têm explorado isso. Inclusive, só para mostrar uma certa contradição do governo estadual com relação a isso, do investimento do privado, os institutos eles arrecadam recurso do setor privado e colocam isso na instituição, isso entra na instituição através do chamado Fundo Especial de Despesa. É uma conta bancária que o Estado administra, né? Mas a instituição cuida dessa conta, e aí entram os recursos captados ou gerados. Às vezes, uma instituição gera, como decorrente da pesquisa, tem um produto e ele vende esse produto. Tudo isso vai para esse Fundo Especial de Despesa. Na legislação aí que extinguiu institutos em outubro do ano passado, também houve um artigo que
tomou esses recursos dos institutos, quer dizer, há uma apuração do recurso que resta no final de um ano, isso é recolhido para o Tesouro do Estado. Quer dizer, numa clara ação do governo estadual de desincentivo à geração de recurso próprio, à captação de recurso. Então, isso aconteceu com os institutos. No caso específico da universidade, houve toda uma movimentação que foi melhor sucedida, e isso ficou postergado, embora a lei ainda preveja o recolhimento desse recurso. Continua prevendo recolhimento tanto da FAPESP como das universidades. Mas aí o governador, por um decreto e tal, resolveu o problema desse ano. Mas a lei está dizendo que é para recolher. Nos institutos, isso não foi resolvido, e ainda o que capta, se sobrar recurso no final do ano, e nem sempre é possível executar todo o orçamento desse recurso captado, é recolhido para o Tesouro do Estado. É uma referência que eu estou fazendo com relação a uma ação de Estado que poderia ser muito melhor aproveitada e benéfica para os institutos. Paulo Gaspar, sobre esse assunto, como é que você entende um investimento híbrido nas pesquisas com empresas privadas e Estado? Porque no Estado a gente vai depender dos governantes, então quem estiver lá é que vai ter, se tem mais ICMS, se tem menos, vai depender do governo federal. Como é que você entende isso para a gente não precisar todo ano aqui ficar falando teve corte em relação ao ano anterior, teve corte em relação a 2011? Como é que a gente muda essa situação? Sou 100% a favor, Gabriel, de que haja essa forma híbrida de você gerir recursos. Um exemplo prático, por exemplo, a IMA aqui em Campinas, que presta serviços de informática, ela pode prestar serviço para outras cidades, para outras empresas e não ficar restrita à administração pública. E se tiver a abertura para o capital privado, ela pode se expandir, ela pode melhorar. Então, ela pode concorrer com empresas que hoje pode concorrer com ela e ela fica limitada a um capital que é exclusivamente municipal. Então, eu vejo com bons olhos essa forma híbrida de ser, e faz parte da modernização que o mundo passa, né? É inevitável esse percurso. Frase da Ana Patrícia Morales Vilha, ela que é coordenadora da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC. Ela diz assim, sem pesquisa a gente não tem inovação. Sem inovação tecnológica você não tem a possibilidade de injetar o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico. Novos postos de trabalho, novas empresas, você começa a ter um acometimento de toda a estrutura econômica e social. Gustavo Peta, é por aí, porque o que a gente vê é diferente. A gente vê uma crise no governo econômico e aí tem impacto na ciência e tecnologia. Ela fala que tem que ser ao contrário, tem que partir da ciência e tecnologia para você poder melhorar a economia. Não, eu concordo com a professora. Eu acho que por isso que a gente até comentou, né, que algumas áreas precisam de serem blindadas, mesmo no momento de crise econômica. Porque se você afeta essas áreas, a crise se agrava, a crise se aprofunda. É um pouco o que a gente também está vivendo nesses últimos anos, porque a gente já está vivendo uma crise econômica de muitos anos, né? Sim. Que foi agravada agora na pandemia, mas que já era uma realidade, né? Uma situação bem complicada. Então, concordando com o que tem sido dito aqui, né? Precisa desse investimento, o Estado precisa cumprir esse papel. Eu também, lógico que eu, o vereador Paulo Gaspar, nós temos as nossas diferenças sobre o papel do Estado, o papel da iniciativa privada, mas eu não sou uma pessoa fechada em não compreender a necessidade e a importância do investimento privado em pesquisa. O que eu só observo é de que realmente há áreas essenciais e muito importantes de que a iniciativa privada não terá interesse de fazer o investimento. Porque o interesse da iniciativa privada, dentro dos marcos do sistema que a gente vive, é o interesse de buscar o lucro da sua empresa, o desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio. E há alguns investimentos fundamentais em que isso não tem uma vinculação direta, né? O Feijão já colocou aqui algumas áreas, né?
Então, é importante que se diga isso. E os institutos, mesmo para essa ideia do investimento privado, se você tem institutos fortes, institutos que cumprem o seu papel, a iniciativa privada também fica mais segura em fazer o seu investimento a partir desses institutos, atuando em parceria. Se os institutos estão enfraquecidos, em frangalhos, numa situação como alguns já estão, infelizmente, a iniciativa privada vai fazer um investimento como? Ela não vai conseguir, as grandes podem até ter seus próprios institutos de pesquisa, mas a grande maioria não possuem condição ou capacidade de ter o seu próprio instituto. Para salvar a empresa e ainda depois conseguir produzir algo. Então, por isso que o papel dos institutos tem um papel público de interesse público, um papel estratégico, mas que pode ter sinergia também com alguns setores que atuam na vida privada, né? Então, por isso que é um debate que precisa ser feito, mas é bom lembrar, né? Você falou muito bem, Gabriel, dessa situação nacional, mas aqui em São Paulo, já há muitos anos, não tem altos e baixos. A situação é praticamente de sucateamento todo ano. Diminui recurso, não contrata profissional, os institutos vão minguando, tentando sobreviver. Alguns chegaram a um ponto de praticamente serem extintos pela inércia governamental. Feijão, empresas, institutos, laboratórios inovadores vão ser fundamentais na retomada do crescimento nessa pós-crise causada pela pandemia da Covid-19. Estamos nos preparando, planejando ou só sobrevivendo? Nós acreditamos que retomada aí de desenvolvimento, quer dizer, passa pela geração de ciência e tecnologia, né? Acarretando aí a inovação. Então, eu sinto uma preocupação bastante grande com relação a isso, né? Quando a gente diz das deficiências, carências aí que as instituições têm, a gente está também dizendo que está em risco esse futuro com a participação delas, né? Quer dizer, como uma pesquisa é de longo prazo, quer dizer, você desenvolver uma nova variedade de plantas, você leva 5 a 10 anos ou mais, dependendo da espécie, né? Para desenvolver uma vacina ou desenvolver um medicamento ou uma ação qualquer tecnológica nova leva anos. Quer dizer, nós tivemos aí... E pode ser que dê errado, né, Feijão? Pode ser que você fique 10, 15 anos e que não dê certo. Sim, e além disso, por exemplo... é tido aí como um grande sucesso o desenvolvimento de vacina com a demanda oferecida pela pandemia, né? Mas, na realidade, os exemplos bem-sucedidos de vacina eram já tinham cumprido uma série de etapas para desenvolvimento de vacina, às vezes até dirigida a um outro patógeno, a um outro, não ao coronavírus, em muitos casos, mas que levou a todo um aparelhamento do sistema tecnológico, aí no sentido de permitir que muda o agente causador da doença, se adapta rapidamente à tecnologia e atende, né? E aí nós tivemos relativamente em tempo recorde novas vacinas, né? Então, com o desenvolvimento econômico pós-pandemia é algo semelhante. Não vai ocorrer magicamente, né? Nós já estamos perdendo tempo, quer dizer, nós temos que estar investindo nessas instituições, precisamos ter aporte de recurso, as instituições têm que estar comprometidas com demandas efetivas da sociedade, né? Mas porque isso não vai ser retomado magicamente. Há necessidade de investimento continuado em recurso humano, em recurso material, no sentido de que elas realmente cumpram um papel importante aí na retomada de desenvolvimento.
Nós já estamos chegando no final aqui do nosso Questão de Ordem. Feijão, para a gente poder encerrar, a gente está falando então de concurso público, que desde 2003 não tem, falta de recursos financeiros, problemas econômicos do nosso país, foi citada aqui uma questão da iniciativa privada. Qual que é a solução para a gente poder mudar esse panorama? A partir do ano que vem, por exemplo, recurso financeiro e um concurso público já é um primeiro passo. Como que a gente pode sair? Quais são os passos que nós devemos ter para ter mais investimento, para ter instituições fortalecidas, para que a sociedade reconheça o trabalho que é feito pelos cientistas do nosso país? Eu colocaria como ponto principal e destacado o problema do recurso humano. Quer dizer, isso vai mudar totalmente o quadro dos estudos de pesquisa. Tendo recurso humano, aí vai aparecer a possibilidade de captar mais recurso, de atuar em áreas emergentes, importantes aí para a demanda da sociedade. Então, eu colocaria que o ponto principal, o ponto número 1, seria o investimento em recurso humano. Tá certo. João Paulo Feijão Teixeira, presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente. Parabéns pelo trabalho e espaço aberto aí para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aí com vocês nesse momento. Eu acho que é extremamente importante que esses espaços sejam abertos, né? E que se discuta, e principalmente nesse ambiente que envolve a área política, a área científica, a imprensa, quer dizer, onde se pode definir vários pontos importantes aí, e isso ser repassado para a sociedade. Então, é um momento extremamente importante que eu vejo esse encontro que nós temos nesse momento. Aí agradeço ao vereador Paulo Gaspar, ao vereador Gustavo Peta, que a atenção que deram também a esse assunto e que darão, com certeza. Então, eu acho que isso é extremamente importante, Gabriel. Eu acho que a gente fica muito satisfeito de ter participado desse momento. Obrigado. Nós aqui agradecemos a sua contribuição e pode ter certeza que aqui no Questão de Ordem, em outros programas da TV Câmara Campinas, nós vamos voltar a abordar este assunto. Vereador Paulo Gaspar, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com o nosso programa. E 3 reuniões já foram realizadas da comissão. Tem um longo caminho aí com mais debates que com certeza farão neste ano de 2021 e ano que vem. Isso mesmo, Gabriel. Eu fico muito honrado de estar participando dessa comissão tão importante, né? E aprendendo, principalmente, como eu sempre pontuo aqui, eu sou um eterno aprendiz. Temos aí os mais experientes colegas aí que estão sempre nos auxiliando. Obrigado ao professor aí pela aula, por todas as ideias e experiências que ele tem passado para a gente. Obrigado à TV Câmara pela abertura do espaço. Contem com a gente aí, com a Comissão Ciência e Tecnologia, para estar propagando, difundindo e procurando ajudar dentro da Casa Legislativa como a gente pode tornar Campinas mais tecnológica, mais pujante, incentivar principalmente a questão da educação das crianças, que é o futuro do Brasil, e é nas escolas que a gente tem que incentivar essa criançada a despertar o interesse para a pesquisa, né? Quem de nós não lembra, quando era criancinha lá, coisa mais gostosa que tem é sempre um laboratório de química, sim, ou para você ir para o campo, ver um feijãozinho nascer, é fantástico, né? Eu acho que esse despertar nos primeiros anos de infância planta as sementes e as raízes que futuramente essa pessoa vai levar para o resto da vida e vai sempre abrir o olho quando ela ouvir falar de pesquisa e tecnologia.
Obrigado pelo espaço. Nós aqui agradecemos todas as informações que foram passadas aqui. Vereador Gustavo Peta, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo. Sei que você estava em outra reunião, mas arrumou um tempinho para participar aqui também do Questão de Ordem. As suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, toda a equipe da TV Câmara. Acho que a TV Câmara tem cumprido um papel muito importante, né? Uma TV pública, com informação, com debate, com reflexão. Quero agradecer. Cumprimentar o João Paulo Feijão, né, que tem feito um trabalho muito importante na associação, né, de denunciar as dificuldades e também de dar visibilidade às coisas positivas que são feitas pelos institutos e que vão ganhando, vamos dizer assim, a população, a sociedade, para a importância da valorização, da manutenção desses institutos aqui no nosso estado. Cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem feito um trabalho muito sério aqui na Câmara de Campinas. Então, era isso, estamos sempre também à disposição para mais debates, mais discussões, sempre no sentido de defender o interesse público e de valorizar a nossa cidade. E eu quero agradecer você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, né, para este debate sobre a situação da ciência, dos institutos de pesquisa do nosso país, estado de São Paulo, e o que representa a cidade de Campinas neste contexto, com tantos institutos importantes que nós temos aqui na nossa cidade. Questão de Ordem fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.